Oi gente, eu sou Maria Ferreira e aqui no Impressões de Maria eu te apresento livros com enfoque em raça e gênero. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro Socando o Ar, de Ibis Oboe e Youssef Salaam. É um dos exonerados do Central Park e esse livro foi traduzido por Gina Notsu, publicado aqui pela HarperCollins. Esse daqui é um livro que eu li rapidinho, mas ele é um livro muito profundo, assim, muito pesado. Acho que é uma leitura dessas transformadoras mesmo, sabe? Porque aqui a gente vai conhecer o protagonista, é o Amal Shahid. Ele vai contar aqui a história dele, de como ele foi preso injustamente por um crime que ele não cometeu. Ele foi preso, uma das únicas pessoas que foi preso por um crime que não foi cometido só por ele, assim, e que ele foi julgado errado. Então aqui a gente vai conhecer a história do Amal, esse jovem. Ele é um artista e poeta, ele é menor de idade e tá ali nesse processo de estudar, de pensar em entrar na universidade. E é um livro que vai trazer muitas questões que vão fazer a gente refletir profundamente. E eu fiquei muito mais tocada por esse livro justamente porque é inspirado em uma história real de algo que aconteceu com o autor Youssef Salaam. Aqui na capa diz, né, ele é um dos exonerados do Central Park. E eu vou ler aqui um pouco da mini biografia dele que tem aqui na orelha, só pra ambientar vocês. Ele é um ativista e palestrante premiado que advoga pelas causas da população negra e pela reforma da justiça criminal. Em 1990, ele e mais 4 jovens negros foram condenados a penas de 7 a 13 anos de prisão por um crime que não cometeram, até que a sentença foi revogada em 2003. Hoje, ele usa suas plataformas para educar o público sobre o impacto do encarceramento em massa e da violência policial. Justamente isso que acontece aqui com Amal Shahid. Pelo nome a gente já percebe que ele tem essa ascendência muçulmana, que ele é um jovem negro. E uma coisa muito interessante é que a narrativa é feita em versos, em estrofe, assim, então acho que conversa diretamente com a história dele, já que ele é um poeta. Isso me lembrou um pouco a escrita da Elizabeth Azevedo. E eu sei também que o Jason Reynolds também tem um livro que ele escreveu em versos, então eu gostei disso. Acho que ameniza um pouco o quão pesado é essa história. E aqui em Socando o Ar a gente vai partir do julgamento do Amal, quando ele é julgado. E ali no momento do julgamento chamam a professora de artes dele pra testemunhar, e ela era a pior pessoa possível pra chamar pra testemunhar, porque ela já não gostava da arte do Amal. Então, pra ela, o que ele fazia não era arte. Então ela tem essa visão muito branca hegemônica do que é arte, e o que as pessoas negras fazem não é arte. Acho que a arte do Amal talvez relembrasse um pouco a arte do Basquiat, e que pra muitos não é considerado arte. E aí, aos poucos, a gente vai entendendo o que aconteceu. Ele morava ali num bairro que era de pessoas negras, e aos poucos esse bairro foi passando por um processo de gentrificação, cada vez mais povoado por pessoas brancas, por famílias brancas ricas. E aí cada vez mais essas famílias negras que sempre moraram ali a vida toda vão sendo colocadas de escanteio, vão passando a não poder mais acessar o próprio bairro, a não poder mais comprar no próprio bairro, porque as lojas que vinham pra ali já estavam muito mais caras e só as pessoas brancas podiam comprar, as pessoas brancas que tinham dinheiro. E até os espaços de lazer mesmo, aqueles jovens não podiam mais acessar, porque os brancos usavam como se fosse só deles e só eles pudessem usar aqueles espaços que antes eram só de pessoas negras. E aí, em um determinado momento, tem essa luta de um grupo de jovens negros contra um grupo de jovens brancos, e um dos jovens brancos, ele fica muito ferido nessa briga e ele acaba ficando em coma, desacordado, muito machucado, e quando chamam a polícia conseguem prender só o Amal. E aí o Amal é preso e ele nem tava ali, assim, ele nem foi com a intenção de brigar, ele meio que foi colocado nessa situação, e aí acaba levando a culpa de algo que ele não fez. E nenhum dos outros amigos dele foi julgado, e ele passa por esse processo sozinho. Então a gente vai acompanhar desde o início
do julgamento dele, da condenação dele, ele indo pra prisão, os momentos que ele passa na prisão, o quanto que é um processo solitário, o quanto que é um processo violento mesmo, e também é um processo que em determinados momentos traz alguma esperança, mas não é muito, porque você já tá vivendo toda a violência do sistema, você foi colocado lá preso injustamente, e lá você ainda precisa viver toda a violência da falta de liberdade mesmo, e de muitos policiais, de muitos funcionários que estão ali só para dificultar ainda mais a sua vida. Então a gente vê que o Amal, ele tem uma estrutura familiar, ele tem família que não abandona ele nesse processo, tem amigos que não abandonam ele nesse processo, ele vai passar por um momento de desesperança muito grande, mas vai perceber também que ele não tá sozinho, que o amor que ele tava, uma menina por quem ele tinha crush, é possível viver também ter esperança de viver esse amor depois. Então acho que é um livro que mexe muito com a gente, principalmente por saber que é uma realidade, que é inspirado em uma história real, por a gente saber o quanto o sistema carcerário dos Estados Unidos precisa ser revisto urgentemente, e não só dos Estados Unidos, do Brasil também, assim, do mundo todo, na verdade. E ver isso acontecendo com um jovem negro, assim, me pega muito mesmo, porque a juventude negra é uma das mais encarceradas no mundo, no Brasil, e que precisa urgentemente, assim, ser revisto todo esse sistema penitenciário. E aí a gente tem aqui no livro algumas ilustrações do protagonista, a gente tem alguns poemas dele também, e a gente vê todo o processo, assim, de como ele se relaciona ali com as outras pessoas que estão presas ali na prisão junto com ele, e como é um processo violento também, como que mesmo estando todo mundo ali numa situação de opressão, acabam oprimindo os outros de alguma forma, entrando em briga, sendo castigados, e a gente vê que tem uma tentativa de ter alguma atividade extracurricular ali, de uma espécie de remissão penal por atividades de arte, por atividades culturais, e a gente vê como que essa profissional que se dispõe a fazer isso não tem nenhum tipo de ajuda externa, e como que é difícil, porque é difícil levar algum tipo de esperança para quem tá lá e para quem pegou uma pena de muitos anos, e como que é difícil mostrar que a pessoa não pode desistir de ter esperança. Então é bem complicado, assim, mas é um livro que faz a gente refletir muito, e eu quis vir falar sobre ele com vocês, principalmente porque é um livro que não tem muitas resenhas aqui em vídeo, e que traz um tema tão importante de uma forma tão sensível, e ainda mais inspirado em uma história real. E eu acho que a gente não pode esquecer dessas histórias de tantos julgamentos injustos, tantas prisões por crimes que pessoas negras, homens negros principalmente, não cometeram. Eu acho que essa leitura precisa ser feita, assim, precisa ser conhecida. Eu já li a Ibis Oboi com o livro dela Orgulho, gostei muito. E aqui também, mesmo sendo uma história em versos, eu gostei muito também, é bem tocante. E aí eu queria encerrar com um verso que tem aqui, que é Tela Vazia. Eu tenho giz de cera e papel, e eu não me atentei que era capaz de agarrar este tanto de liberdade com as próprias mãos. Então, mesmo ali em uma situação encarcerada, a gente vê o Amal tentando de todas as formas manter a sanidade e buscar expressar a sua arte das formas que é possível ali, das formas que são possíveis. E eu gosto também de como os poemas, eles são dispostos na página de um modo que conversa, assim, com a mensagem que tá querendo passar. Não fica uma coisa só igual sempre, mas uma coisa que muda mesmo a estrutura. Então aqui a gente tem um exemplo do poema escrito assim, escada, ou então o poema escrito de forma a brincar mesmo com a mensagem que tá passando. Tem as ilustrações, então é bem bonito. Então fica aqui a minha indicação de leitura pra vocês. É um livro que vai doer o coração mesmo, mas é uma leitura muito importante pra gente refletir sobre o sistema carcerário, sobre prisões injustas de jovens negros e sobre como a gente ainda precisa evoluir muito como sociedade, principalmente
quando se fala nessa relação de encarceramento em massa de pessoas negras. Espero que vocês se deem a oportunidade de ler esse livro, e se ler, se você já leu, ficou com vontade, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo então. Tchau, tchau!